Olá meu povo, bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. O drama das eleições em São Paulo, a batalha decisiva entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, agita o país. A disputa eleitoral pela prefeitura da maior cidade do Brasil tomou um rumo surpreendente e polarizado. A declaração explosiva do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante uma entrevista à Jovem Pan, jogou gasolina no fogo das já tensas discussões políticas, ao sugerir que votar nulo poderia ser uma saída no segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos. O governador desencadeou uma onda de reações inflamadas dentro e fora do cenário político. A fala de Tarcísio gerou uma tempestade nas redes sociais e dividiu a direita. Personalidades influentes, como os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro, não demoraram a se posicionar. Eduardo, com sua habitual contundência, comparou o momento atual ao colapso econômico da Argentina, alertando para o risco de repetir os erros do passado. No Brasil, havia um liberal pregando voto nulo, o parte se beneficiou. Não contem comigo para repetir essa bobagem. Todos pagamos o preço, escreveu Eduardo em suas redes sociais, ecoando o sentimento de frustração que permeia a direita brasileira. Enquanto isso, Carlos Bolsonaro não poupou críticas. Ele relembrou a última eleição presidencial, afirmando que a estratégia do voto nulo ajudou a trazer o parte de volta ao poder. Menos de 2 anos depois, o país está sendo devastado pela facção, disparou. As palavras ressoaram fortemente entre aqueles que temem uma nova ascensão da esquerda ao comando de São Paulo. E não parou por aí. Gustavo Guenho, outro influente nome do campo conservador, foi além e atacou diretamente Guilherme Boulos. Guilherme Boulos fazendo uma campanha lá em São Paulo, um comício com 300, 400 pessoas no máximo, convidou lá os seus parceiros do crime, o seu amigo Lula, Marina Silva, que trouxe até os fogos e as chamas lá da Amazônia para São Paulo. Agora São Paulo está presa dentro de uma nuvem de fumaça que não acaba mais. Ele foi cantar o hino nacional, o que é curioso, porque são pessoas que odeiam o Brasil, odeiam a nossa bandeira e odeiam o hino nacional. E aí a curiosidade foi respondida quando se escutou o que ele fez com o hino nacional. Como vocês sabem, faz parte da bandeira da esquerda, da extrema esquerda do PSOL, implementar na cabeça dos nossos filhos aquela chamada ideologia de gênero, onde não existe nem menino, nem menina, a pessoa é o que ela quiser ser, destruindo assim a individualidade dos nossos filhos. O maior crime e a ideia mais perversa já concebida pela mente humana é a ideologia de gênero. E aí o que ele faz? Ele pega um hino nacional, um símbolo do nosso país, que inclusive é crime qualquer ato contra símbolos nacionais. Ele pega o hino nacional e faz isso aqui durante o seu comício ao lado do Lula e da Marina Silva. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles desde soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. O que ele não contava é que esse absurdo não passaria sem ser notado. Foi viralizado nas redes sociais, todo mundo viu lá o Guilherme Boulos colocando pronome neutro, deles, eles, no meio do nosso hino nacional. Pegou tão mal, mas pegou tão mal que ele foi obrigado a apagar das redes sociais. Só que aí já é tarde demais. A internet não perdoa. E quando alguém tentar apagar um rastro de alguma merda que ele fez ou de um crime, isso acaba amplificando ainda mais o seu alcance, porque aguça a curiosidade das pessoas. Então nós temos aí um candidato à prefeitura de São Paulo, um invasor de propriedade privada, um cidadão que nunca trabalhou na sua vida, que vive às custas de dinheiro de partido. Isso tem que ficar bem claro, às custas de dinheiro de partido, que institucionalizou a rachadinha aqui na Câmara dos Deputados, quando ele defendeu o André Janones, que admitiu ter feito rachadinha. Agora está ele destruindo o hino nacional, colocando a ideia mais perversa já concebida pela mente humana no meio do hino nacional. Tentou apagar, mas como vocês sabem, já viralizou, todo mundo já viu, já saiu na imprensa. Esse é o Guilherme Boulos. É aí que eu fico preocupado. A gente está passando por um processo de emburrecimento acelerado da população brasileira, e a comprovação desse emburrecimento é que existe no nosso país pessoas que consideram Guilherme Boulos uma opção para alguma coisa. Já é ruim o fato dele ter sido eleito como deputado federal. Isso já é péssimo.
Agora ele ainda pontuar para a Prefeitura de São Paulo, a capital mais rica do nosso país, mostra que sim, esse emburrecimento é um projeto da esquerda e as evidências disso são facilmente notadas quando se olha as pesquisas eleitorais. Por isso, qualquer um que estiver contra Guilherme Boulos ou com mais chance de ganhar de Guilherme Boulos vai ter o apoio de qualquer pessoa de centro, de direita, sensato, até quem não gosta de política. É isso que São Paulo tem que fazer. Qualquer um que estiver mais próximo de vencer Guilherme Boulos vai ter que ser a pessoa que a gente vai apoiar. Nas últimas pesquisas, pelo que a gente viu pelo Veritá que saiu hoje, Pablo Marçal já até passou o Guilherme Boulos. Então siga em frente, Pablo Marçal, né? Vamos votar com o coração. Se é o Pablo Marçal que vai vencer Guilherme Boulos, que seja Pablo Marçal o próximo prefeito de São Paulo. O que a gente não pode deixar é um cara que comete esses crimes, está na frente da maior cidade do nosso país. Pablo Marçal surge como uma alternativa que divide opiniões. Embora muitos o vejam como uma figura atípica e controversa, sua crescente popularidade entre eleitores descontentes com o status quo torna-o uma peça-chave na disputa. No entanto, líderes como Nicolas Ferreira se mostram cautelosos em endossá-lo plenamente, lembrando de sua postura ambígua durante a eleição presidencial de 2022, quando se posicionou contra tanto Bolsonaro quanto Lula. As eleições em São Paulo se tornaram um campo de batalha ideológico, onde cada declaração, cada gesto, pode determinar o destino da cidade e, potencialmente, influenciar o cenário político nacional. O drama está longe de acabar, e o desfecho dessa batalha promete ser tão imprevisível quanto eletrizante. O Pablo é atípico. É o seguinte, o Pablo na eleição passada, ele de presidente, ele fez algo que eu achei no mínimo desonesto, que foi se lançar a presidente e fazer uma campanha contra Lula e Bolsonaro. Então, você pega aqui, por exemplo, diversos... Olha que eu nem sabia, hein, bicho, que ia ter isso aqui real. O nego vai achar que foi combinado. Porque realmente tava fresco aqui na memória isso aqui. Cara, você tem diversos tweets dele aqui dizendo: o Brasil não aguenta mais esses dois, tanto Lula e Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são as piores opções para o Brasil. Os dois já mostraram que são incapazes de governar esse país. Assim, ele muitas vezes nem chamava o Bolsonaro e o Lula pelo nome. Chamava eles de Luiz e Jair. Pra poder, tipo, Messias, sei lá. Pra poder... É coisa de PNL lá, dessas coisas. Do Pablo. Eu não achei isso justo, tá? E é uma pessoa que, assim como todas as outras que aparecem na minha vida, eu não tô falando isso do Pablo, como todas as outras pessoas, precisam passar pra mim pelo crivo do tempo. Eu já fui enganado pela política. Por exemplo, eu já achei que o Aécio era de direita. Eu já achei que o Dória era de direita. Eu já achei, por exemplo, que o MBL era de direita. Então, quando você passa por esse tipo de frustração política, você acaba criando alguns requisitos para você confiar em alguém. Então eu não vou confiar em alguém simplesmente porque ele tá falando aquilo que eu quero ouvir. Ele precisa passar por algo para eu falar, não, ele realmente é dos nossos. Eu não colocaria ele, obviamente, como CDC. Eu não acho que ele é uma má pessoa no sentido ético. Ajudou extremamente o Rio Grande do Sul. Ele esteve lá, inclusive, na audiência do Paulo Pimenta. Cumprimentei ele e tudo. Mas, pra mim, não passa disso. Pra mim, não passa como qualquer uma outra pessoa que... Pra mim, tá? Não tô falando pra você fazer isso, não. Sim. Tô falando que, pra mim, eu coloco as pessoas em um tempo de avaliação. Tá bom. Ah, Nicolas, mas por que você é o melhor? Não. É porque eu faço isso com tudo. Eu fiz isso com a minha esposa pra poder casar. Eu vou casar com a pessoa que não passou pelo crivo do tempo. Eu fiz isso com o presidente da República. Eu fiz isso com os meus votos pra deputado estadual. Fiz isso com os meus amigos. Ora, eu preciso... Quando eu demonstro confiança pra alguém, eu preciso entender que isso tem um peso. Hoje, somando tudo, eu tenho 25 milhões de seguidores. Se eu dou um aval pra alguém, eu preciso dar o devido valor à minha confiança. Caso contrário, todo mundo é meu amigo, todo mundo tá tranquilo. E é muito mais fácil, no âmbito político, as pessoas abraçarem qualquer um que chega. Porque isso é muito conveniente, não é mesmo? O cara, talvez, hoje o Pablo Marçal tá no hype. E daqui a pouco? Eu não quero estar com as pessoas só porque elas estão no hype. Entendi. Eu quero estar com as pessoas porque eu confio nelas.